E a questão que se coloca é como é que estamos? Qual, ou seja, tal como fizemos questão de chamar, não é? No tema, quem está a ganhar essa batalha? Seguramente que poucos se propõem a responder, mas é uma resposta que precisa ser dada mesmo para que as pessoas estejam lúcidas e ao mesmo tempo tomem posicionamento, não é? Tanto no sentido do que andam a fazer. Exatamente, do que andam a fazer, se é uma coisa boa ou é uma coisa que carece de uma retração, ou seja, se precisamos, obviamente, nos retratar, redefinir as nossas práticas ou continuar, não é? Olá, muito boa noite a todos meus amores da Rádio Benguela. Aquela que é a melhor rádio da nossa cidade capital, que traz informação e de qualidade para si e para a sua família. Hoje, quinta-feira, mais uma vez, nós estamos aqui com o seu programa Mente Sã, Corpo São, para falarmos de mais um tema com um convidado fantástico e trazer informação que vai mudar a sua vida sobre saúde mental e sobre bem-estar. Hoje eu tenho um convidado mais que especial, conforme eu já vos disse, não é? E nós vamos falar sobre um tema muito interessante, não só para a vida pessoal, mas também para o mundo corporativo. Então, eu vos convido a ficarem atentos, ligados, para essa uma hora que eu tiver com vocês, vocês saírem com mais informação daquilo que é o que vocês já têm. Vocês sabem que esse programa está a ser produzido pela Chombela Psique, aquela que é a primeira empresa de saúde mental a nível de Benguela, que tem os seus serviços disponíveis para si e para a sua família no quesito saúde mental. Então você que tem um sobrinho, tem uma irmã, tem alguém na sua família que está a precisar, a Chombela Psique tem as soluções, tá bem? Com consultas e com profissionais de qualidade para si. E vocês já sabem quem é o nosso patrocinador oficial. Sim, são eles. Kimonas Construções, aquela que é a empresa de construção civil que traz obras de qualidade para a nossa cidade, para a sua empresa e para você que tem o sonho de realizar a sua casa própria, chegou a sua hora. Procura Kimonas Construções que vai encontrar para si, para a sua família e para o seu bem-estar aquilo que é um serviço de qualidade. Rádio Benguela, aquela que é a melhor rádio da nossa cidade capital, então a fazer essa produção com a colaboração da Chombela Psique. Nós vamos ouvir música, voltamos já e com certeza que você vai ter uma hora de pura informação. Eu até já. Aqui uma música mexida com o Gugas nos pôs a ouvir. Gugas, muito obrigada. Acho que começamos assim muito fraquinho, né? Para animar e tirar o frio. Bem, eu estou aqui já com o meu convidado sentado e vamos começar já a falar. Hoje nós vamos conversar sobre vida pessoal versus vida profissional. A pergunta é hoje, quem está a ganhar essa batalha? Quem nos acompanha pelas redes sociais já viu a cara do meu convidado, já sabe quem é, uma referência a nível de Benguela. Mas como vocês sabem, eu não posso falar o nome do meu convidado sem fazer uma devida apresentação, conforme deve ser. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso programa referência incontornável na área da ciência social e também organizacional. Vitorino Roque é um docente sociólogo e mestre em Sociologia pela Universidade ou Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. É também pós-graduado pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e Educação em Portugal, onde aprofundou os seus estudos na fábrica de ideias. Ao longo de mais de uma década, tem perpetuado ou tem se dedicado também a ensinar, a investigar temas como psicossociologia das organizações, o desenvolvimento organizacional e o comportamento organizacional. Áreas fundamentais para compreendermos os desafios e as dinâmicas das instituições. Atualmente exerce funções como responsável pelo Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias do ISPOCAB, ou ISPB, desculpa. É diretor executivo da Associação Ocuvelaca. Doutor, se estiver errado, depois corrija-me, por favor. E integra a Associação Internacional de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa.
É currículo, estamos a respirar. Além disso, é analista residente da Rádio Nacional de Angola, aqui em Benguela, nossa casa, onde partilha conhecimento com rigor e clareza. Vitorino Roque é, sem dúvida, um profissional que alinha pensamento crítico, compromisso acadêmico e dedicação ao desenvolvimento social. Ele também é autor do mais novo livro que, nesse exato momento, em Benguela, está assim a fazer doutor, eu espero que esse livro seja o meu. Comportamento organizacional, sim. É o livro que, de momento, em Benguela, todo mundo está à procura. E nós, como é lógico, nós trouxemos sempre os melhores. Trouxemos, então, doutor Vitorino Roque. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu espero que não lhe deixei sem jeito assim com essa apresentação. Deixou-me sim. Bebão disse, eu não sabia que para vir para a rádio tinha que se dar bibliografia. Exato. Nós temos que fazer a diferença. Pois, e realmente fazem. Até porque e já é da questão cá. de deixar sem jeito os convidados. É o nosso objetivo, doutor. Até porque como alguém da casa, vindo a primeira vez num programa novo, que traz assim um novo frescor para a nossa juventude, tem que ter algo diferente. De facto. Só que aquela máxima de Shakespeare, né? Podemos defender-nos de um exército, mas somos indefesos a elogios. Ah, que lindo. Epa, e assim vai ser o nosso programa de hoje, todo cheio de metáforas e de frases muito inteligentes. Doutor, seja bem-vindo outra vez. Nós trouxemos, porque sabemos que é uma das referências a nível de Benguela, principalmente na área de sociologia, um dos poucos que temos por cá. E vamos então navegar por esse tema que escolhemos e vamos abordar sobre isso. Mas antes de nós entrarmos no nosso tema, os nossos convidados não escapam da nossa pergunta de ouro. Já estou com medo. Não, é uma pergunta muito simples, doutor. É só nos dizer para si o que é ter mente sã e corpo são. É uma pergunta fácil, mas ao mesmo tempo difícil de se responder. Por isso é que todo mundo tem que responder. Pois. Eu, para começar, não é, a resposta em relação à mente sã tem justamente que ver com o estado ou o sentimento de bem-estar, não é, que cada um tem de si, não é? Ou seja, não é uma variável mais intrínseca do que propriamente extrínseca. É qualquer coisa que depende do indivíduo. Aquilo que de facto nos faz bem. É sobre Exatamente. Isso. Isto é mente sã. E o corpo são justamente tem que ver com a boa disposição, não é, física do indivíduo. Aliás, nós costumamos a dizer que o ser humano é um ser biopsicossocial. Entretanto, a componente fisiológica define justamente o estado de bem-estar do indivíduo. Tanto quando não temos dificuldade em nos mover, em realizar tarefas e tudo mais, tudo isso descreve claramente o estado de bem-estar físico. Agora, todos eles são determinantes para, vamos lá, a afirmação do indivíduo na sociedade. Portanto, uma mente que esteja corrompida, obviamente que não tem como o indivíduo estar fisicamente muito bem. Portanto, ou seja, há uma correlação muito forte entre a mente e o corpo. Com certeza. Doutor, eu queria começar com uma pergunta diferente consigo. Nesse caso já é a segunda, né? Mas com relação ao nosso tema, era entender, normalmente quando nós temos um sociólogo, nós abordamos sempre assuntos mais sociais. E no seu caso é diferente. Certo. É um sociólogo que aborda assuntos organizacionais. Certo. O porquê dessa escolha e qual é a diferença? Para deixar os nossos ouvintes assim bem esclarecidos. Exatamente. Existem duas razões que eu vou aqui discriminar, que podia até trazer mais razões. A primeira razão é que desde muito cedo eu ganhei uma paixão pela sociologia. E a sociologia, como muitos devem imaginar, é das áreas, não é, das humanidades, que trabalha justamente os fenômenos sociais, ou seja, o comportamento das pessoas inseridas na sociedade. Exatamente. Entretanto, a sociologia é um campo muito aberto, não é, que dá-nos, vamos lá, oportunidade que é para estarmos em vários ângulos, portanto, em várias áreas, vários setores. E um dos setores que, portanto, em que sempre, vamos assim dizer, moveu a minha paixão, a minha entrega, é justamente o setor corporativo, o setor organizacional. Dinheiro, né? Exatamente, um bocadinho. Ok. E porque antes mesmo de nos afirmarmos enquanto acadêmicos, já tínhamos essa veia comercial muito afinada. Portanto, somos de uma família
de mercado, não é? Tanto de negócios, e entretanto nada melhor do que entender os fatores que determinam o comportamento das pessoas que estão, vamos lá, inseridas exatamente dentro das organizações. Okay. E isso veio combinar justamente com a minha primeira afirmação profissional enquanto acadêmico, ou seja, enquanto agente universitário. Portanto, as primeiras disciplinas com as quais eu tive contacto, todas elas estiveram ligadas com o ambiente corporativo. Então foi um casamento perfeito. E até porque também a dada altura identificamos que, na verdade, são muitos fenômenos, não é? Psicossociais, não é? Que podem ser identificados nas organizações e que muitas vezes são ignorados pelos atores que compõem as empresas e não só. E que carecem, obviamente, dessa análise milimétrica por parte daqueles que são profissionais da área. Vida pessoal versus vida profissional. Foi o tema da seleção que a gente teve a conversar, que o doutor sugeriu. Por que trazer esse tema? Quando olha para a nossa sociedade, o que é que vê de necessário a gente, num programa que fala diretamente para a saúde mental das pessoas, para comportamentos, para atitudes, por que trazer um tema como esse, cara? Olha, permita-me só revelar um segredo antes que responda essa questão. Por favor. Que está muito ligada à questão anterior, nesse caso. Da sua escolha. Exatamente, exatamente. Quando eu afirmava que desde muito cedo, ou seja, desde o momento que ingressamos no ensino superior, na qualidade de docente, começamos a ter contacto com a psicossociologia, era mesmo para dizer que, portanto, se nós hoje fizermos uma somatória, o tempo que eu tanto lido com a psicologia e ao mesmo tempo com a sociologia, tanto é tempo suficiente para aprender mais do que aquilo que eu aprendi enquanto estudante. Exatamente. Então, é só para dizer que nós lidamos com as psicologias e as sociologias há mais de 10 anos, tal como fez questão de referir quando lia a biografia académica. Entretanto, de lá, fomos estudando alguns fenômenos e certamente que alguns chamaram-nos mais a atenção. E parte dos fenômenos atuais que vão sendo ignorados e que definem praticamente a vitalidade do mundo corporativo tem justamente que ver com o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E a questão que se coloca é como é que estamos? Ou seja, tal como fizemos questão de chamar, não é? No tema, quem está a ganhar essa batalha? Seguramente que poucos se propõem a responder, mas é uma resposta que precisa ser dada mesmo para que as pessoas estejam lúcidas e ao mesmo tempo tomem posicionamento, não é? Tanto no sentido do que andam a fazer. Exatamente, do que andam a fazer, se é uma coisa boa ou é uma coisa que carece de uma retração, ou seja, se precisamos, obviamente, nos retratar, redefinir as nossas práticas ou continuar, não é? Exato. Então, a perspectiva é um bocadinho essa. Foi uma das razões que fez o doutor escolher particularmente esse tema. Exatamente esse tema. Exato. E isso me remete à minha próxima questão, que é, quem está a ganhar, doutor? Eu vou responder de forma objetiva para que os ouvintes e os internautas estejam claramente esclarecidos. A resposta vai ser objetiva. Quem está a ganhar é a vida profissional. Quem está a perder, obviamente, é a vida pessoal. E isso é bom, doutor? Seguramente que não. Quais são as consequências? Olhando, eu sei algumas consequências. Tem alguém aqui no estúdio que acho que está bem atento hoje. Esse programa é especificamente para ele. Quais são as consequências que a nossa família, e quando nós estamos a falar de vida pessoal, estamos a falar da nossa família, estamos a falar da mulher, do casamento. De nós próprios, né? Porque nós temos direito a nos cuidar, a descansar, a aprender a dizer não. Mas essas são as questões lá mais para frente. Quais são as consequências, doutor? As consequências são várias e parte delas a Ana já fez questão de referir. Né? Portanto, existem consequências sociais, não é? E delas, portanto, a primeira instituição a chamar é mesmo a família. A família, desde o momento que o ator fica envolvido excessivamente, fica ligado excessivamente ao trabalho, portanto, automaticamente abdica do cumprimento de determinadas funções. Sabe que nós, sociólogos, quando costumamos falar da estruturação ou desestruturação da família, nós não olhamos para o número de membros que as famílias têm, mas o nível de cumprimento das funções inerentes à família. Portanto, por exemplo, a família deve cumprir a função educativa,
a função socializadora, Sim, sim. a função assistencialista, enfim. Portanto, a questão que nos colocamos é, um pai que trabalha 100%, qual é o seu nível de dedicação no cumprimento dessas funções? Sim, sim. Obviamente que o grau nunca é 100%. Portanto, Eu acho que atualmente nem estamos a chegar a 40%. Exatamente. Mais ou menos por aí. Exatamente. E confesso que eu me incluo nessa lista. Estamos todos, Meu Deus. estamos todos. Somos todos pacientes nesse domínio. Né? Nessa área estamos todos incluídos. Estamos Mas estava a terminar. Pois, mas é importante, não é? Portanto, que tenhamos essa consciência, né? Sim. Porque com essa consciência nós conseguimos pelo menos encontrar estratégias de minimização do mal, não é? Porque é o que nós costumamos a dizer. Há problemas que são inevitáveis. Sim. O máximo que se pode fazer é procurar reduzir. Portanto, afastá-lo, trazer um grau zero é quase que impossível. Okay. Mas deve haver essa ginástica, obviamente, por parte dos profissionais, no sentido de minimizarem, portanto, dosearem, garantindo o tal equilíbrio, não é, que se espera. Okay. Portanto, falamos, por exemplo, da família. Há consequências que são mesmo pessoais, que afetam o próprio indivíduo. Sim, sim. Por exemplo, alguém que não tem tempo para si, obviamente que há implicações que vão afetar diretamente aquilo que estivemos a analisar primeirmente, que é a mente e o corpo. Do corpo, exatamente. Portanto, doenças, ou seja, síndromes como o burnout, o stress ocupacional, portanto, resultam justamente dessa ocupação excessiva. Portanto, uma ocupação que claramente marca o mundo empresarial, portanto, o mundo profissional. Portanto, e aqui, volto a dizer, a responsabilidade primária é mesmo sobre o indivíduo, recai sobre o indivíduo. E ultimamente temos falado muito sobre isso. Doutor, olhando um pouco também sobre, acredito que o seu livro também fala sobre isso, sobre o comportamento organizacional. E ultimamente eu tenho trazido muitos convidados que temos falado sobre isso, mas uma das grandes preocupações é a saúde mental dentro das empresas. Certo. Hoje já há empresas que olham para esse caso com uma responsabilidade já para os funcionários, mas infelizmente ainda temos muitas instituições, tanto públicas como privadas, Sim. que menosprezam esse cuidado da saúde mental. Pois. É o tal equilíbrio, que, né, o bem-estar profissional, toda essa questão. O que o seu livro traz para agregar, por exemplo, a essas empresas que não têm, conforme tem um termo próprio que acho que o doutor conhece melhor, que é preocupação ou cuidado mesmo, né? Se calhar para o ambiente corporativo, acho que é mais ou menos isso. Certo. Bom, é assim, esta obra surge em combinação com uma obra anterior, por nós publicada também, que é o desenvolvimento organizacional. Sim. E eu, a responder essa questão, vou mesmo fazer essa combinação entre a obra anterior, que é o desenvolvimento organizacional, e esta, que é o comportamento organizacional. Okay. O que é que nós vamos identificar? Vamos identificar algumas teorias que já existem sobre o mundo corporativo. Sim. Por exemplo, a pergunta é, como é que o homem nas organizações era encarado antigamente? Portanto, e vamos olhar precisamente para a contemporaneidade do ambiente corporativo. Estou a olhar justamente no surgimento da indústria, não é? Na fase da industrialização, o homem era um recurso que tinha quase que a mesma equivalência que os demais recursos. Sim. Exatamente. No caso, o recurso material, que é a máquina, não é? Sim. E os recursos financeiros. Eu acho que eu dei essa cadeira. Exatamente. Na universidade. Pois. Yeah. E olha até que, em termos de importância naquela fase, a máquina, portanto, obviamente, tinha mais valor que o homem. Yeah. Tanto assim como o dinheiro tinha mais valor que o homem. E naquela altura, o homem podia ser mutilado, podia ser sancionado, podia ser castigado, justamente, portanto, por ter estragado uma máquina, por ter desviado um dinheiro. Ou seja, partia-se do princípio de que o homem podia ser substituído, porque há muita gente à procura de emprego. Se tu não queres trabalhar, ou se não sabes, saia, venha outro. Exatamente. Sim. Entretanto, mas a partir do século, ou seja, dos finais do século XIX, princípio do século XX, foram surgindo algumas correntes, portanto, teóricas que procuraram estudar o ambiente corporativo. E aí percebeu-se que, afinal, aquele indivíduo que a gente mutilava por ter estragado uma máquina podia agregar mais valor à organização
não é? Se o mesmo continuasse, até porque ele conhece a máquina, podia ser ele mesmo a restaurar. E não é? já não ia estragar outra Exatamente, não ia vez. estragar outra vez. Portanto, se nós inserirmos um novo trabalhador, o que vai acontecer é o tempo de habituação pode justamente levar mais uma vez à destruição daquela máquina. Yeah. Então é aí onde, portanto, com o surgimento da Escola das Relações Humanas, começa-se a dar um bocadinho de mais importância ao capital humano. Sim, senhor. E outro fenômeno que também ajudou muito nesse processo foram os movimentos sindicais. Portanto, vamos lembrar ainda que antigamente, por exemplo, as horas de trabalho eram excessivas. Sim. Trabalhava-se 16 horas. Sem pagamento não de hora é? extra. Sem pagamento de hora Sim. extra, exatamente. E tudo isso, se nós fizermos uma comparação com hoje, dava para perceber que era quase que uma escravatura moderna, não é? Exato. Mas a questão que nos colocamos é, será que hoje o quadro está diferente? As pessoas já são mesmo valorizadas? As pessoas já têm o reconhecimento necessário? Já se dá às pessoas o direito, não é? Portanto, que lhes cabe como trabalhador, pelo desempenho que apresentam, enfim, pela produtividade? Portanto, a resposta é justamente que Se eu for não. responder, pode ser polêmico. Eu acho que estamos no século XIX ainda, em alguns aspectos. Exato. A resposta é objetiva. Ai, Tal como eu disse, eu vou preocupante. trazer sempre respostas objetivas. A resposta é que não. Não mesmo. Portanto, o que acontece é que, obviamente, se nós compararmos o ontem e o hoje, é que estou a olhar o ontem, por exemplo, da era industrial, e o hoje, que é o momento que nos encontramos, vamos assistir a uma certa evolução positiva, sobretudo no que tem a ver com o horário de trabalho. Por exemplo, hoje já não se trabalha 16 horas, né? Portanto, como antigamente, exceto em algumas organizações que abusam, não é? Se nós olharmos para as leis trabalhistas, consegue-se perceber que hoje já há uma atenção que se dá nesse domínio. Portanto, reduziu-se a hora de trabalho. E, de facto, há mais direitos. há mais direitos, mesmo a questão da remuneração. Hoje já há uma remuneração um bocadinho mais digna comparativamente ao antigamente. A exclusão, por exemplo, das mulheres no mercado de trabalho já não é um facto, não é? Como acontecia no século XIX. Já não somos despedidas já não, exatamente, por engravidar. E, aliás, já não estão excluídas mesmo de participar, porque a mulher nem sequer tinha o direito de trabalhar. Não é? Portanto, ou seja, assiste-se a uma espécie de valorização do capital humano. Aliás, por isso é que surge mesmo essa expressão capital humano. Sim, porque é muito recente muito recente essa expressão. Exato, porque antigamente o homem era mesmo recurso, não é? Era e não recurso, capital. E não capital. Sim, mas agora, atenção, e aqui é o ponto central. O facto do homem merecer hoje o estatuto de capital não simboliza que já lhe é dado o valor necessário. Portanto, o indivíduo, por mais que trabalhe numa empresa que pague milhões, o seu valor enquanto agente, portanto, enquanto indivíduo que se dedica ao trabalho, não é, que lhe é confiado, está, não digo 100%, não é, e às vezes ultrapassa o 100% mesmo, muito abaixo, ou seja, aquilo que ele recebe como contrapartida está muito abaixo daquilo que ele produz. Mas, não é desculpa, doutor, mas aí não vem uma questão que também hoje as empresas estão a discutir, que é as pessoas querem tudo fácil, querem ganhar muito dinheiro e trabalhar pouco, porque há também agora meio que essa discussão, porque estamos sempre a querer, e parece que somos insaciáveis nos nossos direitos. Não. Aí onde é que entra essa resposta? Não, é assim. O mundo capitalista, porque... E aqui estamos a desvendar os segredos do capitalismo. O capitalismo, tal como dizia bem Karl Marx, sempre se encarregou de criar uma filosofia, uma doutrina que pudesse transformar o colaborador numa mercadoria. Não é, atenção, não é de menos que Karl Marx tratava as pessoas mais ou menos na lógica da mercadorização do capital humano. Portanto, ou seja, o ser humano na organização não é diferente, por exemplo, dos recursos materiais que existem. Não é muito diferente. Até hoje. Também uma mercadoria. Até hoje. A pergunta que nos colocamos, eu vou colocar a Ana, e os internautas também podem responder a mesma pergunta, os ouvintes podem responder essa pergunta. Por exemplo, quantos pães produz o padeiro? Quantos pães? Quanto é que ele ganha? O salário, o padeiro, se tiver que comprar pão com o seu salário, eventualmente aquilo que ele ganha no mês
compra simplesmente o pão que ele produz num dia. Vou repetir. O salário Agora do parei padeiro... que começa a pensar. Quantos pães? Quantos pães produzem? Converse com um padeiro qualquer, vizinho, amigo, coisa parecida. Vamos supor que é 1000 pães por dia. É muito pouco, mas E agora pronto. vamos perguntar quanto é que ele oferece. Yeah. Está a perceber? E aí vai perceber o quê? Que o salário dele mesmo, que é mensal, Yeah. muitas vezes só chega para comprar o pão que Agora ele produz parei para num só pensar, dia. tipo, deu uma branca agora. Exatamente. Exatamente. Não, é sério. E nós não paramos no nosso dia a dia para refletir sobre isso. Exato, exato. Portanto, e alguém pode dizer assim, não, então, mas a exploração só existe naqueles que ganham mal. Portanto, mas existem aqueles que ganham relativamente bem. Melhor, Que sim. ganham, por exemplo, no nosso contexto, há quem ganhe, por exemplo, 400 mil, 500 mil, que não é o caso do padeiro, porque o padeiro em Angola ganha muito mal, não é? É muito baixo. E sobretudo porque não há uma fiscalização muito séria. E principalmente em certas padarias que a gente Exato, conhece quais são. despatriados, não vamos Sim, só sim. mencionar, É mas isso melhor, é muito... não queremos polêmica. Exato. Então, Yeah. e pensamos que não, isto só diz respeito àqueles que ganham mal. Não. Mesmo aqueles que ganham bem, e nós podíamos até desafiar, os internautas até podiam perguntar, não, mas os da AGT. Os polêmicos. Então, Coitados, esses homens também são sofrem. explorados, também são mercadorias, não é? Como os padeiros. São. Eles são tão mercadorias quanto os padeiros. O que acontece é simplesmente que os mecanismos de exploração é que são diferentes. Se o seu padeiro é explorado justamente fazendo recurso à sua força física, o indivíduo que está na AGT, está na Sonangolo, ou está numa outra instituição que pague milhões, Essa força também, mental. exatamente explora essa sua força Eu mental. vou lhes dizer, força mental cansa. Exatamente. Doutor, por que nós que somos os contratados e somos os contratantes, mesmo depois de tantos séculos, ainda estamos nesse tipo de debate? Porque ainda era para se debater isso? Exato, é mesmo para se debater. Por quê? Porque a lógica do capitalismo e agora do neoliberalismo tratou sempre de encontrar o tal mecanismo de corrupção mental. Okay. O ser humano está corrompido e cria até narrativas, não é, que faz com que o indivíduo cultue aquilo que se vende e interiorize como um valor a ter em conta. Quantas vezes a Ana ouviu que o trabalho dignifica o homem? Muitas. Muitas vezes. Mas o trabalho mais danifica o homem do que propriamente dignifica. Concordo. O que na verdade dignifica não é o trabalho como Até porque tal. o homem nem foi feito para trabalhar. Exatamente. O homem Exatamente. começou a trabalhar pelo pecado, né? Pois. É bíblico, nem somos nós. Pois. Nem somos nós. Porque alguém podia duvidar e dizer, não, mas doutor, não é bem assim também. Mas então, entre quem não trabalha e quem trabalha, quem tem mais valor. Portanto, é assim, por fazermos uma comparação muito superficial, chegamos à conclusão de que afinal é o trabalho mesmo que dignifica. Não é o trabalho que dignifica. O que dignifica é a mais-valia, é a contrapartida, é o dinheiro no final das contas, exatamente. Sim, sim. Porque, por exemplo, agora vou fazer uma pergunta muito provocadora, né? Do tipo, entre um padeiro que chega mesmo, vem ter com a Ana, permita-me usar o termo, que venha chachar a Ana. Ai, meu Deus, tocou no assunto, Ou um doutor. segurança, né? Venha chachar a Esteja Ana à vontade, e diz diga. que quando pergunta o que é que ele faz da vida, ele diz assim, olha, eu trabalho. E trabalhas onde? Não, sou segurança de uma padaria, ok? Sem desprimor, atenção, sem desprimor. Sim. Exato. E aparece alguém e diz, tu trabalhas? Não. Esse é outro candidato, não é? Trabalhas? Ele diz que não trabalho. Então faz o quê? Não trabalho. Doutor, não queres aumentar mais um candidato aí? Esse fica a parte. Dá Vamos opções. Exato. Ok. E diz assim, não trabalho. Mas eu sou filho do governador. Ok. Quer dizer, não trabalho, mas é filho do governador. É sobre isso. Está a perceber a lógica, né? Eu já estou a ver o teu interesse, é pela segurança. Ok. Okay. Doutor, quer me trazer problema aqui hoje nesse programa? Exato. Doutor, acha que Angola está a amadurecer no que toca à humanização no trabalho? Nós estamos realmente a mudar a forma com que nós tratamos os nossos funcionários? Não. Não. Ok. Por algumas razões que eu já evoquei, não é?
Hoje, por exemplo, quando nós estabelecemos os salários, vou olhar para os salários, não é? Sim. Que são os reforços, não é? A psicologia fala muito sobre isso, Skinner fala muito sobre os reforços positivos e tudo mais. Se nós olharmos para os salários, que eu penso que o elemento central, que muito mobiliza as pessoas a ingressar no mundo do trabalho, Sim. sendo que existem outros fatores, vamos perceber que os salários não são, não garantem aquilo que os britânicos chamam de work-life balance. Desculpa. Portanto, ou seja, o work-life balance, não é, que é o equilíbrio entre a vida privada e a vida profissional, os nossos salários e a tempo de mais recompensas não garantem. Portanto, por exemplo, vamos lá. O salário mínimo em Angola, já que está a trazer a nossa realidade, o salário mínimo oficial em Angola é de 70 mil kwanzas. Sim. E a pergunta que nos colocamos é, um indivíduo com 70 mil kwanzas que tenha 5 filhos, como a média do Instituto Nacional de Estatística. Que a maioria de nós tem. Agora vamos lá. Esse indivíduo tem uma vida digna? Humanamente está bem? Não está. Porque ele tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar a escola das crianças, tem que pagar transporte para trabalhar, não é? Ou seja, tem que acudir a um conjunto de necessidades nos 70 mil. É impossível. Portanto, logo, mas a lógica de uma valorização da vida profissional passa essencialmente por olhar a essas variáveis do tipo, tenho de garantir um salário que permita que o indivíduo consiga facilmente dar resposta a essas necessidades. Esse é o nosso maior objetivo. Exatamente. E é o que o livro traz. É o que o livro traz. O livro fala sobre isso em todos os detalhes. E vamos chegar lá. Exatamente. Em nome de Jesus. Trazer sociólogo é assim. Começamos a ouvir umas coisas que não queremos ouvir. Bem, nossos ouvintes, quem está no estúdio é Vitorino Roque. Ele que é sociólogo e autor do livro Comportamento Organizacional. Um dos livros. Agora só porque tem mais livros aí na cartela. Vocês sabem que esse programa está a ser produzido pela Tchombela Psique, aquela que é a empresa de saúde mental a nível de Benguela, com serviços então, e também temos psicologia das organizações, da Tchombela Psique. Então, você que precisa de mudar a dinâmica da sua empresa, do comportamento organizacional, nós também temos disponíveis serviços para ajudá-lo a cuidar melhor dos seus trabalhadores e a valorizar, então, o seu capital humano. O nosso patrocinador oficial, vocês já sabem quem é, Kimonas Construções, aquela que é uma das melhores empresas de construção civil da nossa cidade de Benguela. E quem faz esse programa? Vocês já sabem, Rádio Benguela, a nossa cidade. Eu estou assim hoje. Doutor, vamos continuar aqui com a nossa conversa. E a minha próxima questão é, que impacto as novas tecnologias, principalmente agora com chat GPTs e tantas outras coisas que vêm quase que substituir, não quero nem imaginar, estão a ter na separação entre casa e trabalho e também ajudando ou prejudicando os funcionários dentro das organizações. Como é que a tecnologia está a entrar nessas duas vertentes, doutor? Olha, a tecnologia está mais ou menos num papel de como se do agridoce se tratasse. Ok. Ou seja, há pontos positivos que estão a ser providenciados pela tecnologia e pontos negativos. O ponto positivo tem justamente que ver com os tais elementos de facilitação no exercício do trabalho. Sim. Portanto, hoje, por exemplo, a carga mental que se exercia antigamente, não é, para providenciar uma outra coisa que seja solicitada no ambiente corporativo, o indivíduo já não é obrigado a usar, não é? Uma carta ele faz uns 2 minutos, enquanto ele fazia uma manhã inteira. Exatamente. As equações, hoje já não precisamos martelar tanto a cabeça, temos aí as máquinas que nos podem ajudar. Mas tem que deixar aqui um recado aos nossos ouvintes, por favor. Vamos usar o chat GPT conforme deve ser. Conforme diz o meu amigo Nuno Baio. Vamos pelo menos mudar um pouco antes de enviar a mensagem. Doutor, estão
a chachar também com o chat GPT. É assim então. mesmo. Vamos pelo menos tentar mostrar que você pensou um pouco. Pode. Mas estava a dizer, mas também doutor. a menina que vai ser chachada, Cortejada, né? Exatamente. Com os testes do chat GPT, também tem que ter o preparo cognitivo suficiente para analisar que ele roubou isso, né, de alguma ferramenta. Né? Não é assim, isso é como trabalho. Antigamente também já existia. Por exemplo, o que é que nós fazíamos no nosso tempo? Para fazer as cartas. Para fazer as cartas. Uhum. Era ouvir uma música, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. E agora lembrei. Não é? Então, tiravam um trechozinho da música. E pronto. Vocês e quando ela enganaram muitas perguntasse filhas o quê, aí, já não se lembrava mais ou menos. Os poemas. Luís de Exato. Camões Luís de usavam Camões, muito. exatamente. Opa, agora Pois, bateu pois. uma nostalgia da nossa parte aí da adolescência. Pois. Mas isso traz uma preocupação muito grande, doutor. Sim. A preguiça mental também afeta. A preguiça mental também afeta, exatamente. Por isso é que hoje se costuma dizer que há um déficit de inteligência na nova geração. Muito provavelmente, se bem que não há estudos muito aturados, não é, a comprovar isso, mas já se começa a criar hipóteses de que esse déficit esteja relacionado justamente com o excesso de suportes, não é? De alternativas, Sim, não é? Que a que os nova miúdos geração têm. exatamente Sim. vai tendo. Mas é como nós costumamos a dizer também, é preciso não diabolizar, permita uma expressão, Sim. a nova tecnologia. Ela existe, se existe é para ser usada. Uhum. O que deve haver é também um acompanhamento dessa dinâmica, não é? Ou seja, não invalidando a inteligibilidade. É só para vermos, por exemplo, já estávamos a falar da Revolução Industrial e tudo mais. Na fase da Revolução Industrial, criou-se a narrativa de que a indústria ia substituir o homem, mas depois percebeu-se que não, a indústria para funcionar precisa mesmo da Precisa pessoa. do homem, sim. Então, portanto, as TICs também existem, portanto, a inteligência artificial existe, mas o ser humano tem sempre alguma coisa a fazer. Portanto, por exemplo, os textos do chat GPT são muito abrasileirados. Sim. E nós temos um português que nos é característico. Logo, significa que eu devo trabalhar a informação de acordo com o meu objetivo e também o meu contexto. Portanto, não devo enviar tal como a inteligência me oferece. Agora, associando ao tema que nós estamos aqui a discutir, por exemplo, aqui permita-me falar do tal equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal e trazendo essa lógica da tecnologia. E nós temos aqui também no nosso livro bem radiografado, há um problema que precisa ser rapidamente encarado de forma séria, que tem que ver com o home office. Portanto, sim, o trabalhar de casa. O trabalho, exatamente. Hoje, por exemplo, a vida pessoal já era complicada, não é? Já estava a perder para a vida profissional. Exatamente. E agora as pessoas levaram o trabalho para casa. O trabalho para casa. O pior erro. O pior erro. Portanto, o indivíduo está em casa, está com a família, mas é como se não estivesse, porque é uma pessoa que está completamente viajada. E sociologicamente nós temos o conceito de espaço geográfico e espaço social. Portanto, é um indivíduo está localizado num espaço geográfico que é a casa dele, mas num espaço social completamente distante, porque ele, mesmo estando próximo da esposa, dos filhos e tudo mais, ele está conectado com pessoas que estão noutros lugares. Portanto, está conectado com a diretora, está conectado com o colega e, portanto, não quer ter contato com as pessoas. E quando um dos atores que faz a casa, o filho mais novo, enfim, ou a esposa mesmo, surgem conflitos. Os conflitos surgem porque entende ele que, ou seja, que ele está a trabalhar, está no trabalho, mas está em casa. Ninguém pode interromper. Explicar a uma criança de 2 aninhos que o pai, quando está em casa, está a trabalhar para não interromper. É muito complicado. Complicadíssimo. É conflituoso. Ai, meu Deus, estamos quase no final. Mas, doutor, não podemos sair daqui. Falamos muito sobre as organizações, explicamos as consequências, falamos agora também sobre a tecnologia e dentro das organizações e dentro dos seus lares. Mas como é que a gente orienta os nossos ouvintes que nesse exato momento estão sentados ou estão mesmo a nos acompanhar pelo YouTube, como ser uma pessoa bem-sucedida
e ao mesmo tempo ter esse equilíbrio com a família, doutor? Qual é a fórmula, doutor? Nos conte, porque estamos todos a precisar. Esse é daqueles casos que a gente dizia, talvez se eu conhecesse mesmo a fórmula, eu seria o homem mais feliz do mundo, né? Mas pelo Mas vai menos ser como é que a gente equilibra Não, mas isso? claro, é possível sim. Porque todo mundo quer ser bem sucedido. Hoje não há como não ter esse pensamento, fruto também da obrigação que a sociedade impõe, que todos nós temos que ser alguma coisa. Exato. Mas como conciliar isso? Exato. Primeiro, permita-me recorrer a uma máxima muito interessante, muito antiga, mas sempre atual, Sim, senhor. de Santo Agostinho de Hipona. Sim, senhor. Conheça-te, aceita-te e supera-te. O conceito de felicidade é um conceito subjetivo, é intrínseco. A felicidade não é qualquer coisa que dependa excessivamente das outras pessoas. Portanto, quem tem efetivamente o autoconhecimento sabe em que momento se sente bem. E o sentir-se bem muitas vezes não tem que depender de bens materiais. Portanto, os momentos mais felizes da nossa vida muitas vezes excluem a presença ou a existência de coisas materiais. Financeiras, sim. Exatamente. Portanto, essa reflexão é importante que as pessoas façam. Outro sim, as pessoas precisam conhecer a sociedade em que elas estão inseridas. A sociedade, por exemplo, em que nós estamos inseridos, nós em Sociologia, e aliás, parafraseando Jean Baudrillard, que considera a sociedade do consumo. A sociedade do consumo impõe um padrão de vida, não é? Portanto, mas esse padrão de vida é concebido para beneficiar determinados atores, que geralmente são as elites econômicas. E a gente nem dá conta. E a gente não dá conta, exato. É preciso perceber que aquilo que se vende de imagem, por exemplo, aquela vida mercantilista, enfim, de ostentação, aquele espetáculo, como também Guy Debord fazia referência, é para beneficiar outras pessoas e para nos tornar escravos. E isso, a área que mais ganhou e aprendeu isso muito rápido foi a área do marketing. Exatamente. Que eles nos vendem tudo e mais alguma coisa e ficamos como se tivesse, todos nós queremos o sonho americano. Todo mundo quer ter, exatamente quer ter tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Portanto, então, se nós percebermos que, na verdade, essas coisas existem simplesmente para alimentar elites, entretanto, chegaremos à conclusão que alguma coisa nós devemos fazer, sobretudo na tendência comportamental que nós vamos assumindo. Vamos nos preocupando mais conosco. No caso, o mim vai ser mais importante que os outros. Entretanto, quando o mim for mais importante, obviamente a minha luta já não vai ser no sentido de ganhar a admiração da Ana, ganhar a admiração do João ou da Paula. Será mais ou menos do tipo, como é que eu me sinto? Estou bem. Se eu me sinto bem, então os outros, ok. Está tudo bem. Está tudo bem. E é sobre isso. Exatamente. Portanto, isto vai fazer... Qual será o reflexo primário? Não vai nos obrigar, ou seja, deixa de nos dar aquele sentido de obrigação de trabalharmos mais para termos mais. E ter tantos empregos, se meter em tantos business. Por exemplo, sei lá, as pessoas estão tão desesperadas para conseguir dinheiro. Claramente, hoje nós trabalhamos, veja lá, trabalhamos de manhã, tarde, noite, em vários empregos para construir, por exemplo, permitam-me só, no campo da construção, rede de chão, primeiro andar ou segundo andar, mas nós só temos 1 ou 2 filhos. Então, vai fazer o que com aquela casa bem grande? Vai fazer o que com aquela casa? Nada. E depois vai acontecer o quê? O indivíduo mal acabou de construir, morreu. É sobre isso. Exato. Morreu porque esforçou-se muito para conseguir um bem material. Isso não se ri, mas isso acontece muito. As pessoas lutam desesperadamente para ter as coisas e depois não aproveitam. Não aproveitam, não tem como. Mas atenção, isto é justamente a filosofia do capitalismo. Portanto, agora é preciso sermos inteligentes o suficiente ao ponto de não nos deixarmos corromper pela lógica do capitalismo. E, por exemplo, quando me perguntava sobre Angola, e aqui deixa só dizer uma coisa, que é um dado muito preocupante e que deve carecer a reflexão de todos os angolanos, se quisermos efetivamente garantir o tal equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Nunca as pessoas se perguntaram por que determinados reformados, não é, determinados atores, dão o seu litro, e até vou começar diferente para vocês perceberem melhor. A esperança de vida em Angola, sabe qual é a média? A esperança de vida em Angola? 80, não? Não.
60 anos. A esperança de vida em Angola é de 60 anos. Eu sou 60 anos. 60 anos. Que já é, atenção, que já são dados que se duvidam, né? Mas pronto, são dados oficiais. Mas né? é muito Exato. pouco. 60 anos. Agora veja lá, Ana, reflita comigo. 60 anos é a esperança de vida. O indivíduo que trabalha, que tenha conseguido o seu emprego aos 18 ou 20 anos, tem que trabalhar até, ou seja, 35 anos. Sim. Não é? Tem que trabalhar 35 anos. Para poder ir à reforma. Para poder ir à reforma. No final das contas, o que é que acontece? Um indivíduo que consiga emprego numa idade considerada normal, ele vai trabalhar até os 60 anos. O que é que isto quer dizer de forma silogística? Trabalhem até morrer. Por isso é que vês o indivíduo mal foi a reforma, uafa. Morreu por quê? É assim, quer dizer. Está a perceber a lógica? Estás a nos fazer refletir sobre as nossas próprias É vidas. importante essa reflexão. Vamos rever se vamos trabalhar até morrer ou se vamos começar a pensar sobre isso. E por isso mesmo é que eu costumo dizer. Os meus próximos estão muito bem esclarecidos quanto a isso. É importante não deixarmos corromper pelas exigências do mundo trabalhista. O trabalho não acaba, nunca vai acabar. Isso eu concordo. Nunca vai acabar. O que significa que se o trabalho não acaba, então eu devo, mesmo no ambiente corporativo em que eu estou inserido, devo criar mecanismos de garantir a minha vida pessoal. E o lazer tem que estar sempre. Sim. Tanto, por exemplo, e não sei se me permite fazer uma espécie de autociência, dar exemplo da minha própria experiência. Esteja à vontade, doutor. Pronto. Os meus próximos sabem. Sábado e domingo eu tenho que jogar bola, tenho que estar com os amigos. Isso ninguém, mesmo lá em casa, não vamos discutir. Não abre mão. Não abre. Mas é necessário. Exato. E até quando não vou jogar bola, por exemplo, ao sábado ou ao domingo, lá em casa eu começo a pensar que eu estou doente. Tipo, então hoje. Porque já é uma rotina. Exatamente. Isso portanto, tem que haver esse equilíbrio. Sim. E quem tem que construir essa agenda somos nós. Correto. Porque a empresa não. O que a empresa quer é ter-nos lá de segunda a segunda. E quer resultados. Exatamente. E outro ponto muito importante, não é? No garante desse equilíbrio, para que a vida profissional não nos roube tanto tempo assim, por exemplo, muitas pessoas deixam corromper com as horas extras. Para ver se vai ganhar mais e vai ter mais dinheiro. Né? Exato. E já sabemos que no final isso é tudo... A Ana é psicóloga, sabe muito bem. Vai ter que gastar a hora extra que fez lá na empresa depois a não pagar a consulta. Exatamente, é isso. É sobre isso. É isso. Portanto, temos que refletir muito bem, porque a vida profissional está mesmo a ganhar esta batalha. Mas meus ouvintes, por favor, equilibrar. não vamos deixar. As famílias são as nossas prioridades. Se é uma das coisas que eu fico muito preocupada, e ontem, por sinal, estávamos numa escutação com a nossa vice-governadora e na minha aparição eu falei sobre isso. Uma das grandes questões que eu respondo sempre é: a nossa sociedade está como está, infelizmente, por causa da quantidade de famílias desestruturadas que a gente tem, fruto também dessa essa falta de vontade constante de irmos atrás de mais dinheiro, e um amigo ontem me fez refletir sobre isso, porque ele disse: Ana, o que é que tu estás à procura? Porque cada um de nós deve parar todos os dias e dizer: até onde vai o meu limite? Exato. Eu vou trabalhar até onde? Pois. E infelizmente a gente não para fazer essa reflexão. Exatamente. Mas a menção faz com que os nossos ouvintes parem para refletir até quando você vai escravizar o teu corpo por causa do trabalho. Vamos sim deixar aqui esse recado dado. Doutor, para terminar, quero que deixe uma mensagem para quem sente que está a perder-se, principalmente a si mesmo, em nome do trabalho. Bom, nós, antes mesmo de sermos profissionais, bons profissionais, diga-se, fomos e somos pessoas. Sim, sim. Portanto, nascemos numa família, obviamente que sempre existiu alguém que cuidou de nós, e temos quase que a noção dos momentos de felicidade que nós experimentamos enquanto filhos, enquanto alguém não é cuidado por outra pessoa. Portanto, isso deve servir de espelho de que, afinal, as coisas que podem garantir o nosso bem-estar, a nossa felicidade, não dependem exclusivamente de bens materiais. E, aliás, aquilo que nós chamamos de gestão por objetivo,
Ok. é que pode efetivamente garantir o tal work-life balance, tanto que fazíamos referência. Portanto, a Ana já fez menção a isso e eu até vou replicar, trazendo mais ou menos a noção daquilo que deve ser o foco de cada um. Ok. Eu, por exemplo, quem se conhece, quem olha para si e tem noção de si, tem noção do rendimento mensal que ele tem, Sim, sim. que ele oferece. Portanto, com o rendimento mensal eu posso desenhar o meu padrão de vida. E se nós desenhamos o nosso padrão de vida baseado exclusivamente naquilo que nós somos, não naquilo que eu vejo dos outros... E que os outros querem que a gente seja. Exatamente. Seguramente que nós não teremos essa necessidade de fazer esforços acrobáticos, não é? Portanto, no sentido de conseguir... Mundos e fundos. Exatamente, mundos e fundos. Portanto, estamos na sociedade do espetáculo, mas não é o espetáculo que deve descrever a nossa vida. Amei essa frase. Não, de todas essa ganhou. Para terminar, doutor, recados, qual é a reflexão depois de uma conversa como essa, que sai daqui muito rápido, porque já estamos quase em cima da hora, para os nossos ouvintes e para quem nos acompanha no YouTube também. Pronto, para não ser catequista, não parecer ser catequista, eu vou simplesmente recomendar obras que eu sei que podem ajudar muito bem os nossos internautas e os nossos rádio-ouvintes. Okay. Obras, obviamente, que a primeira é comportamento organizacional. Por favor, não é? por isso trouxemos-lhe aqui. Claro, claro. Mas existem obras que também são bastante reflexivas e são seculares, e eu passo a mencionar os seus autores. Uma das obras é A Indústria Cultural. Okay. A Indústria Cultural é uma obra extremamente interessante de Theodor Adorno e Horkheimer. Essa indústria cultural fala mais ou menos de como os nossos tempos livres têm sido roubados pela indústria cultural. As pessoas muitas vezes não percebem que a televisão, que supostamente vem com um comando, é que nos comanda. Portanto, comanda-nos de tal forma que muitas vezes o mesmo que acontece com o trabalho, acontece com o que a televisão nos vende. Portanto, o trabalho nos prende e a televisão também nos prende. Sim, sim. E, portanto, rouba-nos a nossa vida pessoal. E agora os telemóveis também. Os telemóveis também. Sim, portanto, ou seja, essa obra vai ajudar a refletir. Existem mais elementos que a obra pode, no fundo, trazer o tal elemento reflexivo. Okay. Uma outra obra é de Guy Lipovsky. Guy Lipovsky traz a obra Felicidade Paradoxal. Portanto, exatamente. Muitas das conquistas, ou seja, muitas das coisas pelas quais nós lutamos com a perspectiva de que aquilo vai garantir a nossa felicidade. Mas rapidamente percebemos que depois de conquistarmos, nós não somos os homens mais felizes da vida. Yeah. Afinal, aquela felicidade é paradoxal. É sobre isso. Portanto, se nós tivermos essa consciência, rapidamente nos vamos moldando de forma diferente. Fantástico. Portanto, essas são as duas obras. Podiam ser mais, mas estou em respeito ao tempo. E eu já estou em cima da hora. Bem rápido. Muito obrigada, doutora. Obrigado. Muito obrigada aos meus companheiros que estão comigo em todas as quintas-feiras e também me ajudam a fazer esse programa. Não tenho mais tempo para muita coisa hoje, portanto vou logo para a frase do dia, que é: quem vive só trabalha... Desculpa, quem vive só trabalhando esquece como é viver. Reencontra o teu centro. Eu sou Ana Fernandes e não esqueça do nosso combinado. Ser feliz.